Sejam todos bem-vindos ao canal TV CE Haha. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, clique em gostei, se inscreva no canal e compartilhe para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos estudar sobre as desigualdades da riqueza, das perguntas 808 a 813. Na pergunta 808, a desigualdade das riquezas não se originará das faculdades em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros? Perguntando se a desigualdade que existe no mundo não está no fato das faculdades, das oportunidades serem diferentes para uns e para outros, de estudarem, de terem recursos financeiros. E eles falam sim e não. Da velhacaria e do roubo que dizes, dizendo-nos os espíritos que essa desigualdade está em relação à moral do homem. O homem é que rouba, o homem é que faz coisas que prejudicam a maioria das pessoas. Então, muitos que detêm o poder não se importam de roubar da população, não querendo saber daqueles que vão deixar de estudar por falta de oportunidade, que não vão ter emprego porque não estudaram, porque não tiveram oportunidade de se desenvolver, dos recursos de saúde, enfim, de uma série de situações em que a população como um todo é roubada por causa daqueles que têm o poder de fazer algo em benefício do semelhante. Na pergunta 808A, mas a riqueza herdada, essa não é fruto de más paixões? E eles respondem, que sabes a esse respeito? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Sabes, porventura, se não se originou de uma expoliação ou de uma injustiça, o que é muito comum dentro da sociedade humana? O roubo, as expoliações, quer dizer, a retirada sem ser através de um meio legal dos recursos de determinada pessoa, tantas coisas acontecem que nós não ficamos sabendo. E eles continuam, mesmo porém, sem falar da origem que pode ser má, da origem da riqueza que pode ser má, acreditas que a cobiça da riqueza, ainda quando bem adquirida, os desejos secretos de possuí-la o mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis? Isso o que Deus julga, e eu te asseguro que o seu juízo é mais severo que o dos homens. Nos dizendo que também a nossa cobiça, porque grande parte da população não tem esses recursos financeiros, mas cobiçam esses recursos financeiros. Quantas vezes nós perdemos tempo pensando, delirando o que faríamos, o que desejaríamos se tivéssemos muito dinheiro ou o que poderíamos fazer para ter muito dinheiro. Então eles nos dizem que mesmo quando nós trabalhamos, nos dedicamos e adquirimos a riqueza de maneira honesta perante o ser humano, para Deus o que vai contar são os sentimentos, são as emoções, é a maneira como a pessoa vive a sua vida, porque também pode viver egoisticamente, sem pensar no seu semelhante, viver e adquirir e amealhar somente para si. Quando não, são usuras, quando não deixam, inclusive, de aproveitar aquilo que amealharam com medo de perder ou por tantos outros motivos. Então, o julgamento de Deus é mais severo que o dos homens. Se para a justiça humana tudo está certo, tudo está bem, as leis estão sendo cumpridas, para Deus o que importa é o cumprimento da lei divina, da lei de justiça, de amor e de caridade. Na pergunta 809, aos que mais tarde herdam uma riqueza inicialmente mal adquirida, alguma responsabilidade cabe por esse fato? E aquele que herdou aquela fortuna que foi adquirida através de roubo, por exemplo,
E eles respondem: é fora de dúvida que não são responsáveis pelo mal que outros hajam feito, sobretudo se o ignoram. Como é possível que aconteça, mas fica sabendo que muitas vezes a riqueza só vem ter as mãos de um homem para lhe proporcionar ensejo de reparar uma injustiça. Então, quando a riqueza vem, quando a riqueza chega através de um meio ou de outro, ela chega com um objetivo. Ela não chega para nossa satisfação, para o nosso simples deleite de adquirir as coisas materiais. Não, ela vem com um objetivo. Aquele que tem o dinheiro, aquele que recebeu uma herança, ele tem o objetivo de usar bem esses recursos, porque certamente em algum momento ele também está comprometido com aquele dinheiro e fazer melhor, fazer o certo com o dinheiro que recebeu. Ou seja, não usar só para si. Aproveitar esses recursos para fazer o bem, para espalhar o bem. Não é que ele vá distribuir o dinheiro, mas ele precisa saber como utilizá-lo. E eles continuam. Feliz dele se assim deseja reparar o mal que foi feito, principalmente quando ele sabe que houve o mal. Se a fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a ambos será a reparação levada em conta, porquanto não raro é este o último quem a provoca. Então, aquele que recebe uma herança, procure fazer o bem em nome daquele que adquiriu de maneira incorreta os recursos financeiros, que ele vai estar se beneficiando e beneficiando aquele que também cometeu o erro, ajudando de alguma forma. Na pergunta 810, sem quebra da legalidade, podemos dispor de nossos bens de modo mais ou menos equitativo. Quer dizer, dentro dos recursos legais, nós podemos distribuir, fazer o que bem entender com o nosso dinheiro. Seremos responsáveis depois da morte pelo destino que lhe houvermos dado? Então, aquilo que nós fizemos, aquilo que nós resolvemos dar destino ao dinheiro, nós seremos responsáveis por esse destino se nós empregamos mal, se nós destinamos mal esses recursos, se nós formos egoístas, enfim, tantas situações que poderiam acontecer. E eles nos respondem: toda ação produz seus frutos, doces são os das boas ações, amargos sempre os das outras. Sempre entendei o bem. Eles ainda enfatizam isso. Quer dizer, tudo aquilo que nós fizermos direcionado ao bem, nós teremos a resposta em bens espirituais. Tudo aquilo que nós fizermos com os nossos recursos financeiros destinados ao mal, nós responderemos por isso, por aquilo, pelo destino que dermos ao nosso dinheiro. Na pergunta 811, será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Será que é possível a igualdade, todo mundo, pegar todo o dinheiro do mundo e repartir entre todos igualmente? E eles respondem que não é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres, porque uns vão desperdiçar o dinheiro, outros vão usar o dinheiro, gastar o dinheiro rapidamente com os seus vícios, outros vão poupar, outros vão saber utilizar melhor o dinheiro e multiplicá-lo. Então eles dizem que não é possível, porque as faculdades humanas são diferentes e a maneira de trabalhar com os recursos materiais também são diferentes. Na pergunta 811A, há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. Que pensais a respeito? Então, existem homens, existem correntes filosóficas que pensam que isso é o certo. Pegar todos os recursos materiais e dividir entre todos. E eles perguntam, e Kardec pergunta para os espíritos, o que é que vocês pensam disso?
E eles respondem assim: são cultores de sistema, cultuam sistema, filosofias, maneiras de pensar do ser humano. Esses tais ou ambiciosos, cheios de inveja. Esses que defendem a divisão igualitária das riquezas, dos recursos materiais, ou vivem viajando em sistemas, em filosofias, ou são ambiciosos e cheios de inveja. Por quê? Porque não conquistaram a fortuna e querem a fortuna daqueles que o conquistaram. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Mesmo que recebessem os recursos, esses não saberiam reter esses recursos consigo ou multiplicá-los. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras, atrás de ilusões, porque a divisão igualitária das riquezas seria uma ilusão, dizem-nos os espíritos, que nós devemos combater o egoísmo na sociedade. Aquele egoísmo que faz que eu vou pegar essa parte e não me importa se vai faltar para o outro. Aqueles que detêm o poder, e isso em menor escala e em escala maior. Aqueles que roubam pequenas coisas, aqueles que roubam muito. Muitas vezes nós julgamos e condenamos aquele que está roubando muito. Mas nós também, muitas vezes, em menor escala, em coisas simples, nós também agimos errado e não pensamos, tornou-se uma coisa normal. Então, o que nós precisamos, o que a sociedade como um todo precisa, é da educação espiritual. A educação espiritual é que vai fazer com que a gente entenda, com que a gente perceba o que é certo, o que é errado e vai nos ajudar a nos conduzir na hora certa que estivermos agindo dessa ou daquela forma. A pergunta 812. Por não ser possível a igualdade das riquezas, o mesmo se dará com o bem-estar? Então, a igualdade das riquezas não é possível, mas e o bem-estar? Todo mundo pode ter bem-estar? E eles respondem, não, mas o bem-estar é relativo. Todos poderiam dele gozar se entendessem convenientemente, porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo como lhe apraza, e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sinta. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio. O homem é quem o perturba. Então, nem todo mundo consegue ter o mesmo bem-estar ao realizar suas atividades, na sua vida diária. Muitos trabalham em coisas que não gostam para poderem sobreviver. Então, o que os espíritos nos dizem é que essa igualdade de bem-estar tem mais a ver com a nossa conduta mental, de sabermos aproveitar o nosso dia a dia, as oportunidades que nos são oferecidas todos os dias pela espiritualidade para vivermos bem. E não procurarmos o bem-estar somente nas coisas materiais, procurarmos o bem-estar também e principalmente nas atividades de desenvolvimento espiritual, porque é isso que vai nos garantir a felicidade real. Na pergunta 812A, será possível que todos se entendam? E eles respondem, os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. Na medida que o planeta evolui, que os homens evoluem, as pessoas vão se entendendo melhor. Vai havendo menos brigas, menos guerras, menos confrontos, porque as pessoas vão desenvolvendo dentro de si a paz, vão desenvolvendo qualidades morais, que vai garantir um bom relacionamento com os seus irmãos que estão convivendo. Vamos compreender melhor os outros, ser mais indulgentes, julgar menos, condenar menos, fofocar menos. Tudo isso vai formar uma egrégora melhor, uma energia melhor ao redor do planeta e todos irão crescer. Na pergunta 813, há pessoas que por sua culpa caem na privação e na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? A sociedade é responsável pela miséria de alguns? E eles respondem, cabe certamente. Já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa.
Ademais, não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros? A miúde, é a má educação que lhes falseia o critério, ao invés de sufocar-lhes as tendências perniciosas. Então, a sociedade como um todo, ela é culpada pela falta de oportunidades para as pessoas, porque muitos deixam ou perdem os seus empregos, muitos vão parar com uma família inteira na rua, sem ter onde morar, sem ter o que comer, sem ter o que vestir, sem ter como viver dignamente. Então a sociedade como um todo é responsável por isso sim, principalmente aqueles que roubam, tirando a oportunidade dessas pessoas que têm menos recursos de viverem dignamente. Assim nós encerramos mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.